Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Convido vocês a abrir suas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Texto de Êxodo, capítulo 3, fazer a leitura dos versos 1 ao verso 14. Êxodo 3, 1 ao 14. Êxodo 3, 1 a 14, diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Amém. Senhor, que mais uma vez o Senhor nos derrame a graça de ouvir a sua palavra viva e mais penetrante do que espada de dois gumes. Que ela revele quem nós somos, mais acima de todas as coisas. Revele quem o Senhor é. Um Deus de verdade, um Deus de justiça, mas um Deus de graça e misericórdia. Que nessa noite sejamos mais uma vez alcançados e renovados pela sua palavra, Senhor, que passa gerações, mas permanece para sempre. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nesse texto a gente vê um encontro duplo de Deus com Moisés. A gente já conhece a história de Moisés e aqui Deus traz dois encontros. O primeiro, Deus se revela a Moisés e chama Moisés a ter um relacionamento com ele. Consequentemente, Deus chama Moisés a uma missão. E esse encontro que Deus teve com Moisés acontece da mesma forma com todos nós, em todas as vezes que ele se encontra conosco nas nossas vidas. Vale a pena a gente fazer só alguns parênteses aqui. Moisés, ele teve um chamado muito específico. Eu lembro quando no começo do seminário, lá em 2009, 2010, já tem tempo isso, um professor de teologia pastoral falou para a gente o seguinte: toma cuidado todas as vezes que você pegar uma figura, uma história bíblica que seja extraordinária e você trouxer ela para a igreja. Por quê? Porque ela é extraordinária. O que significa extraordinária? É uma coisa fora do comum. Então Moisés, ele é um homem extraordinário em todos os sentidos. Já começa do nascimento dele. O nascimento dele era para ele ter morrido,
ele não morre, a mãe dele coloca ele num cesto de vime, coloca ele num rio cheio de crocodilo, nenhum pega ele, ele não se afoga. De todos os lugares que Moisés podia parar, ele para justamente num lado do rio, onde naquele momento a princesa do Egito estava tomando banho. Ela podia fazer um monte de coisas, matar, entregar, aprisionar, transformar no escravo, fingir que não viu, virar o berço. Ela pega e cria Moisés lá dentro como um príncipe egípcio. E esse mesmo Moisés é o único personagem na Bíblia que ele se encontra tete a tete com Deus. Então, quem somos nós para dizermos que seremos como Moisés? Nós não temos o chamado de Moisés. Nós não fomos chamados para libertar Israel da escravidão egípcia. Essa missão nós não temos. Mas todos nós fomos chamados igualmente por Moisés, apesar disso. E todas as vezes que Deus nos encontra, da mesma forma que ele encontrou Moisés, ele nos ensina algumas coisas muito diretas, que a gente vai aprender baseado nesse texto hoje. Por isso que o tema do sermão é quando Jesus nos encontra, reticências. Bem, primeira coisa é que aqui o texto fala que Moisés ele estava pastoreando, né? Ele viveu 40 anos no Egito, ele foi embora e ele ficou mais 40 anos fora do Egito. Então Moisés tinha aqui aproximadamente os seus 80 anos de idade. Ele tinha se esquecido de toda a trajetória do seu povo de Israel, de todo aquele amor que ele tinha, que fez ele inclusive matar um egípcio há 40 anos atrás. Então ele foi pastorear como ele fazia todas as vezes, e o texto fala que ele chega no Horebe, o monte de Deus. E ali no Horebe, no monte de Deus, o anjo do Senhor se encontra com Moisés numa sarça. Uma árvore, ela está queimando, está pegando fogo, mas ela não se deteriora. Isso chama a atenção de Moisés. E já essa parte a gente tira algumas lições. Em nenhuma outra parte da Bíblia nós vemos o Monte Horebe sendo tratado como um Monte Santo. Nós não vemos nenhuma romagem para lá, nós não vemos nada de especial no Monte Horebe. Pelo contrário, o significado em hebraico de Horebe é deserto. Era uma região desértica. Então por que o texto fala que o Monte Horebe era um monte de Deus? Porque Deus se encontrou ali. O que torna um lugar que pertence a Deus, é o fato de Deus se manifestar ali. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, é que não importa o lugar que nós estamos, não importa o quanto ele é deserto, não importa o quanto ele é solitário, não importa o quanto ele é distante, não importa o quanto ele não tem vida, não importa o quanto ele não tem esperança, quando Deus se encontra, ele passa a pertencer ao próprio Deus. E é o próprio Deus que aparece aqui. Porque quando nós vemos no Antigo Testamento essa expressão, anjo do Senhor, com um azinho maiúsculo, na teologia nós dizemos que é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Cristo. E é interessante que todas as vezes que Cristo se manifesta dessa forma no Antigo Testamento, é diferente de todas as outras formas quando os anjos aparecem. Porque quando os anjos aparecem, é uma conversa tete a tete. Quando o anjo do Senhor aparece, as pessoas simplesmente caem. Como Moisés, aqui mais para frente, ele fala que ele cobre o rosto porque ele tem medo de morrer. Como quando Isaías encontra com o próprio Deus, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Isaías está gritando o seguinte, Senhor, me socorre porque te ver esgota tanto as minhas forças que eu vou morrer. Então aqui é o próprio Cristo aparecendo para Moisés. E interessante, meus irmãos, que a gente aprende nesse texto, nesse pedaço, nessa parte, que todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, é porque antes Ele fez o movimento de nos encontrar. O movimento é sempre, em primeiro lugar, de Deus. Vale voltar para a história de Moisés. Ele já sabia do quanto o povo dele, de Israel, sofria, e ele já sabia que ele era um israelita. É por isso que há 40 anos atrás, quando ele viu um homem egípcio machucando, maltratando um irmão do seu povo, ele o mata. Mas ele simplesmente deixa para lá, ele vive mais 40 anos longe. O texto não fala para a gente que Moisés foi no Monte Horebe se encontrar com Deus.
O texto não fala para a gente que Moisés tinha um ardor no seu coração para encontrar-se com o próprio Pai. Não. O texto fala que, como mais um dia qualquer, Moisés ia pastorear ovelhas. E aí, Deus faz algo curioso para chamar a atenção dele. Coloca fogo numa árvore e a árvore não queima. E o texto ele é muito específico em dizer que Moisés só vai olhar para aquela árvore porque ela não está queimando. Ele não sente nenhuma presença poderosa, ele não sente nenhum chamado maravilhoso, ele simplesmente fica curioso. E todas as vezes que Deus se encontra com a gente na nossa vida, é exatamente do mesmo jeito, meus irmãos. Nós nunca decidimos por conta própria nos encontrarmos com Deus. Existem aqueles que, como eu, tiveram a alegria de ser criados na igreja e não tem aquela história bonita para contar. Durante muito tempo eu tive vergonha disso, né? A gente fazia o culto, conta a história de quando você se encontrou com Cristo. Não, eu estava um dia e Deus de repente, pá! E eu caí chorando. E você, Arthur? Não tem. Eu sempre tive. Então eu tive essa bênção. Mas isso não significa que eu sempre fui atrás de Deus, não. Teve todo um movimento por trás. Uma mãe distante do evangelho, que foi morar num lugar perigoso, que não queria que o seu filho tivesse uma vida estranha como os vizinhos tinham, e ela veio uma irmãzinha passando que naquela comunidade era a única que tinha diferença, é a única que os filhos eram diferentes, e seguiu aquela irmãzinha, entrou numa igreja e me colocou lá. O que eu fiz? Nada. Deus decidiu me levar para me encontrar. Então, para você que foi criado na igreja, que movimento você fez? Nenhum. Cristo te encontrou ainda muito cedo. Existem aqueles que comeram pão que o diabo amassou, sofreram lá fora, apanharam. E de repente, numa história miraculosa, Deus aparece e te chama. E não foi você também quem decidiu. Foi Cristo quem decidiu te chamar. Foi Ele quem quebrantou o seu coração. Foi Ele quem se revelou a você. Foi Ele quem chamou o seu nome. Existem aqueles também que têm uma história muito pragmática, muito racional. Então eu estava em determinado momento da minha vida, eu vi que as coisas não estavam bem, que precisavam melhorar, e eu fui. E eu nunca mais saí. E até esse movimento que você faz, foi Deus quem te impeliu a fazer, porque se não fosse isso, você continuaria tal qual em Moisés, pastoreando ovelhas no deserto. Andando num lugar morto, sem vida, fazendo o que você sempre fez. Mas Deus, não importa como, num determinado momento da história, acendeu uma chama no nosso coração, como naquela sarça, e Ele disse, Moisés, Moisés. Isso é maravilhoso, porque Deus não acende aquela chama naquela sarça e Ele chama o primeiro que passa. Era um lugar muito alheio, era um lugar muito escondido, era um lugar muito aleatório. Ninguém ia passar ali. Ele estava ali porque ele queria se encontrar com o próprio Moisés. E todas as vezes, meus irmãos, que Deus nos encontra, e essa é uma alegria muito grande no nosso coração, Ele nos encontra porque Ele decidiu se revelar a nós. Isso é maravilhoso porque nós percebemos que isso não depende da fragilidade do nosso coração, da fragilidade das nossas relações, da instabilidade das nossas emoções. Quantas vezes a gente não tem vontade de largar tudo e ir embora? Largar emprego, família, largar fé, largar vizinho, largar casa, largar faculdade. Quantas vezes? Olha quantas nossas emoções são instáveis. Olha o quanto nós iríamos e voltaríamos se dependêssemos das nossas emoções. Não. Foi o próprio Cristo na eternidade que disse, eu vou me encontrar com você. Isso é maravilhoso. Porque nesse mundo de números, de CPF, de matrículas, Deus nos chama pelo nome. E o nome naquela época não era uma coisa qualquer. Os nossos nomes têm significados que às vezes são os mais aleatórios possíveis, né? E às vezes ele não tem nada a ver com a gente. Meu irmão é bem branco, cabelo quase louro, cabelo bem baixinho, e o nome dele significa pardo de cabelos longos. Não significa nada. Mas naquela época, o nome tinha pessoalidade.
Todas as vezes que um nome era dado, ele definia quem era aquela pessoa. E todas as vezes que alguém era chamado pelo nome, significava que ele estava sendo conhecido. E a sua história estava sendo conhecida. Então, quando Deus chama Moisés, ele está dizendo o seguinte: Moisés, eu sei quem você é. Eu conheço a sua história. Eu conheço as suas fraquezas. Eu conheço os seus pecados. Eu conheço as suas limitações. Eu conheço os pecados que você ainda nem cometeu. Mas eu estou te chamando, Moisés, Moisés. E exatamente assim todas as vezes que Deus nos chama. Ele sabe dos nossos pecados, meus irmãos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe os pecados que nós cometemos lá atrás. Ele sabe dos pensamentos terríveis que continuam habitando no nosso coração hoje. Ele sabe das fraquezas e dos fracassos que nós vamos cometer lá na frente. Ele sabe de todas as coisas. Mas ainda assim, Ele nos chama. E em seguida que Ele chama Moisés, e Moisés está indo para ver aquela sarça, Ele fala para Moisés o seguinte: agora você para. Para e tira a sandália do seu pé, que daqui para frente, o lugar que você vai pisar é diferente de todos os outros lugares que você pisou. Porque aqui é a Terra Santa, Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Essa é a primeira vez em toda a Escritura que o termo santo aparece. E naquela época, tirar as sandálias dos pés era servidão. Era um escravo quem tirava as sandálias dos seus pés. Era um servo que tirava a sandália dos teus pés. Deus está dizendo o seguinte para Moisés: eu decidi te encontrar, mas eu estou dizendo qual o seu lugar e qual é o meu. Você é um mero servo. Você é pequeno, Moisés. Você é ninguém, Moisés. Irmãos, quando a gente para olhar a história de Moisés, isso foi uma flechada profunda no peito dele. Aonde Moisés cresceu, aonde Moisés foi educado, ele foi educado dentro do palácio egípcio. A maior potência que existia na época foi aonde Moisés viveu. Todas as leis que existiam na época, Moisés conhecia. Estratégia militar, política, religião, relações internacionais. Tudo isso Moisés conhecia. Ele era um homem extremamente preparado. É por isso que Deus manda ele ficar 40 anos no deserto, para que quando ele fosse libertar o povo, fosse um homem com essa capacidade de gestão. E agora vem um Deus para ele e fala: sabes tudo que você aprendeu? Não significa nada para mim. Porque eu sou Deus. E todas as vezes que Deus nos encontra, Ele nos coloca no nosso lugar. E às vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos porque nós nos achamos autossuficientes. Nós nos esquecemos porque nós nos achamos inteligentes demais. Às vezes somos, às vezes nem somos. Mas nós nos achamos. Pode ser até que nós nos achemos tão inteligentes assim, mas nós somos trabalhadores, esforçados. Nós lutamos por aquilo que nós acreditamos. Mas Deus está dizendo o seguinte: isso é nada. Isso parece desesperador para a gente, mas é o contrário, meus irmãos. Isso é uma questão de conforto. Deus está dizendo o seguinte: isso tudo que você acha que você tem e nunca foi suficiente, não é, porque eu sou suficiente. É isso que Deus está dizendo para Moisés. E é isso que Deus fala com a gente todas as vezes que Ele nos encontra. E é por isso que Moisés cobre o rosto dele, porque ele percebe: eu realmente sou nada. Isso também traz conforto, meus irmãos. Porque reparem todos os planos que você fez na sua vida. Tenta fazer uma retrospectiva da tua história. O plano A. Há quanto tempo o plano A deixou de existir? Para alguns, nem existe mais letra no alfabeto brasileiro. Tem que procurar no grego. Alfa, beta, gama, e vai embora. Por quê? Porque as coisas estão além das nossas mãos. Porque às vezes nós somos fracos, nós somos limitados. Às vezes as coisas que nos cercam são muito maiores do que nós. E às vezes, por mais que sejamos inteligentes mesmo,
E às vezes, por mais que tenhamos um maravilhoso currículo, a gente vive no Brasil, meus irmãos. Isso é um balde de água fria todo dia que a gente acorda. E a gente percebe que isso não significa nada. Estuda, trabalha, tem experiência. E você vai se colocar no mercado de trabalho e você percebe que você precisava de mais um curso. Ou que a sua faculdade não significa mais muita coisa. Ou que para a sua área você se tornou obsoleto, por mais jovem que você seja. Olha como as coisas fogem da nossa mão. Olha como realmente nós não somos nada. E às vezes nós também nos achamos bons demais, porque nós nos achamos muito maduros, muito firmes emocionalmente. Eu passei por muita coisa e venci. Eu passei por muitas tribulações que poderiam ter me derrotado e eu estou aqui. Quanto você está esmagado? Você está aqui, mas qual é o estado da sua alma? Qual é o estado do seu coração? O quanto você está frágil? Arthur, venci aquele problema 10 anos atrás que ninguém acreditava. E o medo que você tem de acordar e aquele problema aparecer de novo? E o medo que dá que aquele jeito que você deu não ter sido o jeito suficiente e a conta bater na porta mais uma vez? Ou seja, nós somos insuficientes. E saber que nós somos insuficientes, num primeiro momento, realmente é desesperador. Porque existem tantas coisas que demandam a nossa decisão. A gente já acorda tendo que tomar um monte de decisão. Só a hora da gente acordar de manhã depende da nossa decisão. A gente pode dormir um pouco mais, mas vai ser esmagado no ônibus para o trabalho. Não é verdade? Descansei, meus irmãos. Chega no trabalho tão amassado, tão fedido, que não adiantou nada. Ou você acorda 1 hora mais cedo para pegar o ônibus, por quê? Porque você não vê a hora de chegar lá, sentar lá atrás e dormir. Então, até acordar de manhã já depende de tantas decisões, que às vezes saber que as coisas não estão no nosso controle dá um desespero. Mas quando Deus está dizendo para Moisés que ele não era suficiente, ele não estava dizendo para deixar o coração de Moisés simplesmente desesperado, mas para substituir o desespero pelo conforto. Você é insuficiente, Moisés, mas eu não. E aí ele fala para Moisés o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, apesar de você ter se esquecido, você tem uma história. Moisés, apesar de você ter se esquecido de mim e não visto as minhas mãos agirem na sua história, eu ajo lá atrás, quando você ainda nem era. Lá em Abraão ainda. Então, enquanto você achava que era suficiente, não era. Eu já vinha agindo e governando sobre a sua história há muito tempo. E aí começa o conforto no coração de Moisés. Porque às vezes parece que nós não vemos Deus, mas muito antes de nós nascermos, Deus já agia na nossa história. Deus já sabia quem nós éramos. É por isso que Davi vai dizer: Senhor, ainda quando eu era uma substância sem forma e vazia no ventre da minha mãe, o Senhor olhava e o Senhor sabia quem eu era. Antes de nós existirmos, antes de existir o primeiro sobrenome da nossa linhagem, Deus já existia e já sabia quem nós seríamos. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Existe uma missão muito árdua, Moisés, para você como um libertador de Israel. Existe uma missão muito árdua para você, Moisés, como homem que vive nesse mundo terrível. Mas eu ajo nesse mundo terrível antes dele ser terrível e antes dele ser mundo. Irmãos, às vezes nós olhamos para as circunstâncias e nós esquecemos que existe um Deus que vai muito além dela. Às vezes nós olhamos para os nossos problemas e esquecemos que existe um Deus, que Ele sempre existiu muito antes desse problema existir. E quando esse problema acabar, Ele vai continuar existindo. É só olhar para a história do Antigo Testamento, é só olhar para a história do Novo Testamento,
Olha as grandes potências que se levantaram e afligiram o povo de Israel: egípcios, assírios, babilônicos, período interbíblico, macedônios, gregos, Novo Testamento, romanos. Eles perseguiram cruelmente Israel. Onde eles estão hoje? Que potência que eles são hoje? O que eles significam hoje na história? Nada. E quem é Deus? O mesmo, sempre. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, eu vi o sofrimento do povo de Israel. Eu tenho ouvido a aflição deles. E eu decidi libertá-los. Eu decidi intervir na história do povo de Israel. Eu vou tirá-los dali, vou levar para uma terra boa, que mana leite e mel. Terra dos amorreus, dos hititas, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Eu vou libertá-los. Quando a gente ouve esse texto aqui, a gente dá uma lida, ele soa estranho para a gente. Porque Deus está dizendo o seguinte: eu conheço a história do povo de Israel e o sofrimento deles. Eu vou livrar vocês. E eu vou dar uma terra maravilhosa. E quando a gente fala terra maravilhosa, a gente imagina a terra mais fértil do mundo. O que você planta, nasce. Rica em água. Um terreno plano e maravilhoso. Mas Deus fala o seguinte: uma terra que mana leite e mel. O que isso significa? Deus não está falando de agricultura. Porque aquela região ali em volta não era propícia para a agricultura. O terreno não era fértil, pelo contrário. Era uma região desértica. Era pedregoso. Era calor. Não era nada plano. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu vou levar vocês para um lugar, dar uma terra para vocês, que ela parece que não vai ter vida, mas ela vai, porque eu vou dar vida. O que não vai haver de vida na terra, os animais vão manar leite. Está dizendo o seguinte: todos os animais eles vão ter tanto leite que vai escorrer pelos animais. Se a terra não dá, eu vou fazer com que os animais deem. Se não tem fruto suficiente, eu vou fazer com que vocês tenham muito mel. Deus está dizendo o seguinte: para o lugar que eu vou enviar para vocês, não importa o quanto ele seja duro e vazio, eu vou dar vida para vocês nesse lugar. E ele ainda aponta o lugar, ele fala um monte de nação, inclusive os cananeus. Era uma região que a guerra estava estourando, estava todo mundo matando todo mundo. Era uma guerra terrível. O tanto que quando o povo de Israel sai do Egito, tem uma parte que Deus fala para Moisés o seguinte: ó, dá a volta, não passa por aí não, porque o povo vai ver tanto sangue, tanta crueldade nesse pedaço, que eles vão voltar correndo para o Egito. Dá uma volta. Os cananeus, eles tinham uma tecnologia extremamente avançada. Eles fundiam cobre, eles tinham elmo, armadura, espada, lança, carruagem. O que Israel tinha? Nada. As primeiras lutas que Israel lutou foi com ancinho, cajado, pedra. Foi no braço. Deus está dizendo o seguinte: eu vou mandar você para essa terra com inimigos extremamente numerosos e mais poderosos do que você. Mas sou eu que estou enviando você. A terra de vocês. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque esse texto está mostrando para a gente que Deus, ele não veio para nos mimar simplesmente. Ele está dizendo para a gente o seguinte: não importa a situação que você está vivendo, eu sou Deus acima dela. Acabou a sua área de atuação, não importa, porque eu não sou Deus baseado na sua área de atuação no mercado. A sua família está em crise, não importa se você está esgotado, não tem nenhuma capacidade que eu não uso da sua capacidade, mas da minha. Você não tem dinheiro para pagar o aluguel e comer a comida, não importa, porque o dinheiro não me pertence, eu sou o dono da comida. E às vezes nós nos permitimos ter medo de coisas que estão muito abaixo de Deus. O que é real? Casa, calçada, luz. Ele é a própria luz, ele é a própria habitação, o próprio tabernáculo que habita entre nós.
E às vezes nós nos permitimos ter medo de coisas pequenas. Ele está dizendo para a gente o seguinte: ainda que eu mande vocês para uma terra estéril, eu vou dar vida e sustentar, porque sou eu quem estou levando. Ainda que os inimigos sejam muito numerosos, sou eu quem vou dar estratégia, sou eu quem vou dar força. E nós vemos isso na história de Israel. Eles chegam para lutar contra Jericó. Jericó é uma cidade extremamente fortalecida. A Escritura fala para a gente que as suas muralhas, elas eram tão largas que carruagens andavam em cima delas. Como que o povo ia atravessar a muralha de Jericó? Faz a volta aí, ó. Canta, faz barulho, louva. E a muralha cai. Num determinado momento da história de Israel, 3 nações se voltam contra Israel e estão dizendo o seguinte: eu vou destruir vocês. E eles sabiam que não tinham força nenhuma para lutar contra essas 3 nações. E eles oram em pé de esclarecimento a Deus: Deus nos ajuda, nós seremos completamente dizimados. Deus fala o seguinte: não tem problema não, se arma, bota a espada na cintura, vai. Mas leva os levitas na frente, vai cantando, vai agradecendo, porque eu vou com vocês. E a história, a Escritura conta pra gente que conforme eles foram chegando no campo de batalha, as 3 nações começaram a ouvir o cântico do povo de Israel. E o cântico do povo de Israel começou a confundir e perturbar eles, a ponto deles ficarem tão perturbados que eles lutaram entre si. E quando Israel chegou no campo de batalha, os exércitos estavam completamente dizimados. E o único trabalho foi pegar os espólios e levar para casa. Deus é o nosso sustento. Não importa o quanto a luta esteja grande, não importa o quanto o inimigo seja poderoso, e ele é poderoso. E o problema, ele é grande. E quando a gente olha para ele, dá um medo terrível. Bate uma sombra no nosso semblante. A gente fala: agora acabou. Daqui para frente eu não passo mais. Mas realmente não passa. Se depender de você, você não passa. Mas existe um Deus que entrou na sua história, que é muito mais poderoso do que essa sombra que habita no seu coração. Porque nós não nos escondemos na sombra do mundo, mas na sombra do Onipotente, onde nós encontramos descanso, alívio e segurança. E aí, quando Moisés ouve isso, ele tem 2 indagações, 2 justificativas, 2 barganhas para ele tentar não ir. Primeira: quem sou eu para fazer isso tudo? Quem sou eu para ser alvo dessa graça toda? Quem somos nós, né, meus irmãos? Olhando para o quanto nós somos teimosos, mentirosos, vaidosos, arrogantes, politiqueiros. Quem somos nós? Quem somos nós para merecermos essa graça? E Deus responde a Moisés de uma forma maravilhosa, e que para mim isso é até engraçado. Moisés pergunta: quem sou eu? Deus responde: eu vou com você. O que Deus está dizendo para Moisés? Você não é ninguém mesmo. Você não é nada. Mas sou eu que estou indo contigo. Deus está dizendo o seguinte, meus irmãos: não importa a nossa história, não importa quem nós somos, não importa os pecados que nós cometemos no passado, por mais terríveis que sejam, não importa se nós chegamos diante de Deus cedo ou tarde, não importa o quanto nós temos marcas nos nossos corações, traumas, raivas, não importa o quanto de marca nós carregamos por causa das pessoas que nós machucamos, do mal que nós praticamos. Não é isso que determina que Deus vai andar com a gente. O que determina é que Ele simplesmente decidiu: eu estou com você. E esse é o nosso descanso. Então para com essa autocomiseração de pedir Deus para te responder, para ver se Ele te desculpou daquele pecado do passado. Ele foi lançado no mar do esquecimento. Ponto. Deus está contigo. E agora que Moisés viu que essa pergunta foi respondida e ele não tem mais justificativa, ele passa para a seguinte: tá bom,
Mas quando o povo me perguntar quem o Senhor é, o que eu vou dizer? O povo estava cerca de 450 anos na escravidão egípcia. Muitos deles já tinham se esquecido de quem era Abraão, Isaque e Jacó. Muitos deles já tinham se esquecido quem era o Deus de Israel. E naquela época, os deuses eles eram muito situacionais. Em que sentido? Os deuses eles pertenciam a um território específico e a uma demanda específica. Tem Baal, que é o deus da fertilidade, mas ele é o deus dos cananeus. Aqui, ponto. Passou fronteira, é outra jurisdição. Então aquele deus ele tem um nome, ele tem um aspecto físico, ele tem uma área de atuação. Ele fez uma pós-graduação e aquela área dele. Perguntou outra coisa, não é outra. Outra especialização, essa não é a minha área. É isso que o Moisés está perguntando. Qual é a sua imagem? Qual é o seu nome? Aonde você pertence? Qual é a sua área de atuação? Qual a sua especialidade? Fala para mim. Que o povo vai me responder, vai me perguntar. E Deus responde para ele o seguinte: eu sou quem sou. Dessa expressão sai o nome próprio de Deus, que alguns chamam de Yahvé, outros de Javé, outros de Jeová. A gente não sabe qual é a expressão correta. E é interessante isso. Por quê? Porque no hebraico antigo não tem vogal, só consoantes. Né? O hebraico moderno ele tem os acentos massoréticos, porque eles criaram para ter vogais só para eles poderem ressuscitar o idioma morto. Então, como é que eles sabiam como é que se pronunciava a vogal? Contexto. Mas só que os 10 mandamentos falam para você não falar o nome de Deus em vão. Então, como eles não falavam o nome de Deus em vão, a pronúncia simplesmente se perdeu na história. Então a gente não sabe. Então o que os teólogos fizeram? Pegaram o termo Adonai, Senhor, pegaram as vogais e colocaram no que a gente chama do tetragrama, que são as 3 consoantes do nome de Deus, e a gente fala Jeová, Yahvé ou Javé. Então aqui Deus apresenta o nome próprio dele, mas essa expressão, eu sou quem sou, tem 2 significados muito interessantes. Porque ele fala de uma coisa que ele é uma coisa absoluta, mas é um verbo que eles chamam no hebraico de verbo ativo. O que Deus está dizendo? O seguinte, Deus está dizendo o seguinte: Moisés, não interessa a minha área de atuação, não interessa a minha especialidade, não interessa nada disso. Eu simplesmente sou. Mas o Senhor vai guardar? Eu sou. Mas o Senhor vai manifestar misericórdia? Não, porque eu sou a própria misericórdia. O Senhor vai manifestar justiça? Não, porque eu sou a própria justiça. O Senhor vai curar? Eu não vou curar, eu sou a própria cura. Eu sou Moisés. Ser quem eu sou é suficiente. Ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, Moisés, não existe mais deuses especializados e presos a um território qualquer. Não importa o território para onde você vai, eu continuo sendo. Não importa a demanda que aconteça, eu continuo sendo. Nós precisamos de um Deus que intervenha, porque o exército é mais poderoso. Eu sou o Deus dos exércitos. Não importa. Mas tem seca. Existe um Deus da fertilidade. Não. Eu sou o Deus que dá vida. Eu sou o Deus que cura. Eu sou. Saiba disso, Moisés. E é exatamente a mesma coisa que acontece na nossa vida. Não importa a dificuldade que você enfrente, o medo que você está passando, o problema que você está enfrentando, a dúvida que existe no seu coração, Deus é. Ele é suficiente. Ele é mais poderoso do que todas elas. Ele não tem uma área de atuação específica, porque não existe nada que ele não conheça. Ele não tem uma especialidade, porque não existe nada que não esteja debaixo da palma das suas mãos. É como ele disse a Jó: Jó, quando eu criei o mundo, aonde você estava? Quando eu dei vida ao Leviatã, onde você estava opinando? Você nem existia, Jó. Eu sou. Mas também esse verbo ele é interessante porque ele é um verbo ativo. O que isso significa?
significa o seguinte, como é que eu vou explicar isso de forma fácil? Porque não é muito fácil. Ele é um verbo pontual, mas que ele continua. Deus está dizendo o seguinte, eu sou e eu continuo sendo todos os dias. Ele está dizendo o seguinte, Moisés, vá para aquele povo e fala o seguinte, aquele que vai continuar sendo. Saia do Egito, enfrente os inimigos, porque conforme cada demanda acontecer, ele continua sendo. Trazendo para o bom português, é como se Deus estivesse dizendo para Moisés o seguinte, eu serei quem serei. Todas as vezes que você precisar que eu seja, eu serei. Toda a demanda que surgir, eu serei. Tudo que acontecer, eu serei. O que importa é o seguinte, Moisés, você, cada vez que continuar caminhando comigo, conhecerá mais uma frente de quem eu sou. Ele está dizendo o seguinte, não serão mais os problemas que determinarão a sua história, porque todas as vezes que os problemas surgirem, todas as vezes que o inimigo o assolar, todas as vezes que a dúvida bater no seu coração, você vai continuar conhecendo mais uma vertente de quem eu sou. Porque Deus ele é muito grande. O próprio Paulo fala o seguinte, que por enquanto nós conhecemos o amor de Deus como uma imagem no espelho. O espelho na época de Paulo era um pedaço de metal polido que você não via detalhe nenhum. Você olhava e só sabia se você estava descabelado ou não. Ponto. Paulo está dizendo o seguinte, esse amor que nós vivemos todos os dias, que é a causa de nós não sermos consumidos e que se renova a cada manhã, ele é tão grande que nós vemos ainda muito embaçado de tão grande que ele é. Quanto mais Deus em sua plenitude. Nós nunca conheceremos ele completamente como ele é, mas todas as vezes que alguma coisa continuar acontecendo nas nossas vidas ou surgir de novo, nós conheceremos mais um pedaço e uma parte de quem Deus é. Por isso, continue, meus irmãos. Continue caminhando. Levante de onde você está. Continue olhando adiante. Porque lá na frente, quando você chegar naquela esquina escura, Deus continuará sendo. E você conhecerá uma vertente de Deus que você nunca conheceu. Mas esse é um problema novo. Existe uma solução nova, porque o Deus continua sendo o mesmo. Por isso, todas as vezes que Cristo nos encontra, não existe mais espaço para dúvida no nosso coração, porque onde existe a dúvida, existe a certeza, eu sou. E nesse momento eu convido você a ficar de pé e fazer uma oração comigo. Uma oração onde você vai estar depositando diante de Deus quais são os seus medos, quais são os seus inimigos poderosos, quais são as suas necessidades, o que tem faltado, seja na sua casa, seja no seu coração, o que tem te assustado, seja fora do seu coração ou dentro dele. Lança ele agora diante de Deus, pedindo para o eu sou, encher o seu coração de calma, de paz e de certeza. Vamos orar? Senhor Jesus, todos nós temos os nossos medos. Todos nós enfrentamos os nossos desertos, ó Pai. Passamos por terrenos áridos, pedregosos, sem água, sem vida, sem esperança. Isso nos assusta. Nos assusta porque o calor escaldante queima a nossa pele. Nos assusta porque o frio é terrível e nos faz ficar pequenos. Mas que nessa noite, nos encontrando com o eu sou, que nós possamos ver na noite escura a coluna de fogo nos guiando e nos aquecendo. Que hoje, nos encontrando com o eu sou, nós possamos ver a nuvem do Senhor acalmando o calor do dia, nos guiando e nos trazendo paz e sombra. Que nós possamos ver o Senhor direcionando os nossos passos, ó Deus. Que apesar do deserto que é grande e nos cerca, sim, nós possamos ver as suas mãos, Pai, nos guiando, nos guardando, nos protegendo, nos fortalecendo. Muitas vezes nós não nos assustamos pelo deserto, mas pelos inimigos que são muito grandes. A ansiedade que assola o nosso coração, a depressão, a raiva, os traumas, o emprego, a instabilidade das finanças, a instabilidade política, a instabilidade da saúde, são tantos inimigos, Pai,
e são todos muito mais poderosos do que nós. Mas que nós possamos descansar num Deus que nos dá força, que vai adiante de nós como general, nos guiando, nos fortalecendo, que vai adiante de nós como bom pastor, iluminando o nosso caminho, nos mantendo firmes, Pai, que nós não olhemos mais para os inimigos e tenhamos medo, mas que nós olhemos para um Deus que nos toma e nos coloca numa rocha alta de refúgio e que nos guarda todos os dias, que o nosso coração hoje, Pai, seja completamente preenchido pela paz de saber que pertencemos ao Eu Sou. Que o nosso coração descanse no saber que não importa os problemas que nós enfrentamos, o Senhor continuará sendo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque os inimigos vêm e vão, os medos vêm e vão, mas o Senhor permanece para sempre. E há uma certeza nos nossos corações que, tendo nos abandonados até pai e mãe, o Senhor nunca nos abandona até o dia que estaremos no reino celeste, diante do Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que nessa verdade, nessa certeza, os nossos corações estejam plenamente descansados e convictos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.